Mas vamos lá. Vamos trabalhar mais um assunto aqui hoje. Hoje eu quero falar sobre planejamento, organização na vida. Nós estamos falando em administrar, sair de ambientes de escassez para ambientes de abundância, ou seja, ser próspero. Isso é muito bom. E também não é só na vida financeira, a gente não deve correr atrás disso só. A prosperidade, ela envolve toda a nossa vida. A riqueza é uma das faces da prosperidade, é uma das faces da bênção de Deus. Porque, queridos, tudo que nós recebemos por uma graça de Deus. A salvação, o perdão, o ministério, os dons, tudo é uma graça. Ninguém merecia nada. Nós não merecíamos beber nem esse copo de água, porque essa água pertence a Deus. Ela não pertence a nós. Foi Deus quem a criou. Deus é o dono dela. Então, Deus nos dá por uma graça a vida, o direito de viver. A gente tem que escolher viver em obediência a esse Deus, né? Que nos dá essa oportunidade. E aí é muito importante, se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa próspera, assim como a palavra de Deus diz, você precisa ter um planejamento. O americano é muito interessante, eles são muito ao contrário de nós, né? O norte-americano. Se você convidar um americano para qualquer coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ele vai te fazer a seguinte pergunta: You have plan? Ou seja, você tem um plano para se deslocar, para fazer o que você está querendo fazer? Nós, os brasileiros, falamos assim, vamos arrumar no caminho, vai dar certo. Mas é um erro. Todo planejamento tem a tendência de ser melhor sucedido, né? Toda tendência de alguém planejado se dar melhor na vida. E é interessante que você tem que ter uma agenda. Assim, qual é a agenda do seu dia? Qual é a agenda do seu dia? Uma grande maioria de busca Deus, começa a alcançar algumas coisas de Deus, e aquelas coisas de Deus, às vezes até o trabalho na igreja, afastam ela de Deus. Ela se torna ativista e ela trabalha, mas não tem tempo para Deus. Muitas pessoas pedem bens materiais para Deus e quando começam a conseguir, se afastam de Deus pelos bens materiais. Muita gente perde uma família, perde um esposo, uma esposa, filhos, e depois essa família torna um ativismo na vida da pessoa que ela afasta a pessoa de Deus. Então a gente tem que ter uma compreensão seguinte: eu sempre venho batendo na mesma tela aqui, sempre venho batendo no mesmo assunto aqui. A gente precisa aprender a separar as coisas. Ter uma agenda em que cada um está no seu lugar. Você não pode ser escravo no ambiente de servir a Deus, no ambiente religioso, não pode ser um ativista. Eu conheço muitos pastores que não têm paz no coração, não tem tempo nem para ficar com Deus, não tem tempo para preparar um sermão. Eles fizeram tanta atividade na igreja, que eles ficaram dependentes do ativismo. E eles sofrem de todos os males. Eu estou falando disso um líder que deveria conhecer. Quando Paulo diz assim, você tem que cuidar primeiro de você, depois cuidar dos outros. Deixa eu dizer algo para você. Isso é tão importante na área de liderança. Não está falando só de igreja, gente. Está falando da área de liderança pessoal. Se você não se cuidar,
você não sabe cuidar da sua família. Se você não cuidar de você primeiro, uma pessoa que tem amor próprio, uma pessoa que cuida de você, sabe por que a maioria dos fracassos das mães e dos pais é que chega um tempo na vida que eles se sentiram escravo dos filhos. Ah, eu fiz tudo pelos meus filhos, nunca cuidei de mim. Mas errou, errou. A Bíblia te orienta a você cuidar primeiro de você, depois dos outros. Eu acho muito interessante quando você viaja de avião. Quando você viaja de avião, há uma instrução se há um acidente. E aí fala o seguinte: olha, se houver uma turbulência, né, aí no avião, podem cair máscaras de oxigênio, pede oxigenação aqui dentro. Então vai cair máscaras, e se você estiver com criança, não saia colocando a máscara na criança, nem nos outros. Primeiro coloque a máscara em você, porque aí você vai estar habilitado, recebendo oxigênio, e você pode ajudar os outros. E a Bíblia dá um conselho muito parecido. Primeiro, cuida de você. Depois cuida dos outros. Tem gente que se lascou na vida, estragou suas emoções, hoje se encontra, às vezes, abatido, oprimido, angustiado, porque cuidou dos outros, mas não cuidou de si. Não cuidou de si. A Bíblia recomenda que você tem que cuidar de você. Primeiro, você tem que ter um tempo para você, porque dentro desse tempo seu, você precisa ter um tempo, em primeiro lugar na sua agenda, para Deus. Família não vem em primeiro lugar, dinheiro não vem em primeiro lugar. Não adianta levantar de manhã e achar que o dia vai ser curto para você. O dia vai ser curto para você. Você vai gastar o dia servindo todo mundo e não vai conseguir terminar. Sabe o que você tem que fazer? Levantar pela manhã, e o seu tempo com Deus é inegociável. Inegociável. Você tem que ter um tempo para você, primeiro, conversar com Deus, abrir seu coração para Deus, escutar a voz de Deus no seu coração. Atribulado, como que você está na vida? Como que você vai ouvir a voz de Deus? Como você vai ouvir a voz de Deus? Você primeiro precisa ter um tempo pessoal com você. Esse é inegociável. Vou levantar de manhã e eu vou... Mas que seja 5 minutos. O melhor é um tempo maior, mas que seja 5 minutos, mas seja seu tempo. Tem ninguém batendo na sua porta, é um tempo que você vai tirar com Deus, derramar seu coração de Deus, pedir a instrução de Deus, pedir que Deus renove a aliança naquele dia. Se você errou ontem, hoje que Deus te ajude a acertar. Então, depois do seu tempo com Deus, você precisa assim, ter o teu tempo pessoal. Você precisa, dentro da sua agenda, ter um tempo para a sua vida. Sabe por quê? Você acaba vivendo o que os outros querem, você acaba vendo o que os outros dizem, você vive o sistema do mundo, mas não vive o que você quer. Quais as coisas que você gostaria de ser? Quais as coisas que você gostaria de ter? Qual o seu tempo bacana para você? Você tira um tempo bacana para a sua vida? Sei lá, né? Você tem esse tempo para você? Ou você se tornou um escravo? Ou uma escrava, né? Eu já fui escravo. Mesmo como pastor, mesmo como líder, já fui escravo. Hoje eu não tenho mais esse hábito. Eu gosto do meu tempo. Por exemplo, quanto sono você perdeu e você gostaria de ter dormido mais?
A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Quanto você perdeu de Deus porque você não precisa levantar mais cedo, fazer isso, fazer aquilo, para o meu filho, para minha filha. E às vezes, querido, eu não estou falando sobre negligenciar, mas eu estou falando que você fez coisas que atrapalhou a vida do seu filho. Você fez coisas que não era para você fazer. Você fez coisas que ele deveria ter feito. Ou os seus filhos deveriam ter feito. Deveriam ter se lascado um pouco mais, se esforçado um pouco mais, trabalhado um pouco mais. Mas você não, você achou que você era como Deus. Então, quando você não tem uma agenda, você acaba entrando nesses furos da vida aí. E eu, como líder espiritual, eu sei, 90%, 95% da igreja está assim. Poucos são os homens e as mulheres felizes. Todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de. Mas poucos são os homens e as mulheres que decidiram ter uma agenda com Deus. Passar um tempo com Deus. Passar um tempo com eles mesmos, em reflexões, análises, para que a vida seja gostosa. Então, prosperidade não é só juntar dinheiro. Você tem que ter cabeça boa para juntar dinheiro. Você tem que ter cabeça boa. Você sabe que eu vejo um erro mais grotesco hoje nas famílias? Grotesco hoje nas famílias. Hoje, a criança tem 4 anos, 3 de idade. 3, 4 anos de idade. A família não tem mais tempo, ó. Começa por aí. A família não tem mais tempo. Os pais, os dois, trabalham igual um burro de carga. Aí faz e o filho não tem tempo para criar o filho. Aí o que faz? Eles vão trabalhar, colocam o filho numa creche. Eu não estou falando que isso é errado, mas às vezes o filho já tem 3 anos de idade. Ele está na escola de inglês, na crechinha, se for uma menina, aula de balé. Se for guri, tá no jiu-jitsu, não sei mais o quê. Cara, a criança com 3, 4 anos está fazendo 5, 6 coisas. A criança não tem tempo de brincar. Não tem tempo de ser criança. Isso aí está criando um monstro. Essa criança não vai ter recordações. Quem é mais velho aqui do que eu vai ter recordações. Que brincou na chuva. Quem aí? Põe aí. Vamos ver aí. Quem brincou na chuva? Quem brincou na chuva aí? Correu, veio tudo embarrado para casa. Aí. Quem tem essas recordações? Agora, uma criança com 4 anos de idade, em escola de balé, em inglês, francês, não tem mais o que, aperfeiçoamento daquilo. Gente, uma criança. A gente precisa criar uma agenda de tempo para as nossas crianças brincar, serem criança. Agora, quando a gente olha para a vida da gente, a gente se armou de um esquema, de uma agenda, que a gente não tem tempo para nada. Então, deixa eu dizer uma coisa: ser crente, o cristão, como a Bíblia diz, não é você ter uma igreja para se esconder de Deus. Não é você ter uma igreja para pagar um boleto espiritual. Eu cumpri meu dever, fui na igreja. Não. Jesus não veio estabelecer nenhuma religião na Terra. Jesus veio estabelecer relacionamento. Se você não tiver relacionamento com Deus, é tudo inútil que você está fazendo. Porque você está fazendo da sua cabeça. Você está fazendo da sua vontade. Então, inegociável. Você quer prosperar, gente? Quer prosperar? Primeiro lugar,
Tira um tempinho com Deus. Começa muito pequeno. Começa muito pequeno. Eu acordo, eu não gosto de acordar e pular da cama. Eu já fui assim, já fui um homem de acordar e pular da cama tipo assim, ser atropelado pelos meus pensamentos. Hoje não. Hoje eu prefiro acordar, ficar na cama, ao menos alguns minutos, buscando me alinhar com Deus, a minha alma, não sair atrás dos meus problemas. Fala, Deus, me dê a direção, me dê paz para mim trabalhar hoje. E depois que eu vou fazer a minha higiene pessoal. Então, gaste 5 minutos com Deus. 5 minutos. Olha, eu tenho um livro que é do Charles Spurgeon. Eu não tenho ele aqui no meu escritório aqui, mas no outro eu tenho. Ele é um dia e noite com Deus. São uma mensagem para amanhã e uma mensagem para a noite. Deixa ele do lado da cabeceira da sua cama. Compra esse livrinho. Se você quiser lá no escritório, tem ele. É um livro de meditação diária. Tem uma mensagem para amanhã e uma para a noite. Então, quando você acordar de manhã, ele está do lado da sua cama, do lado da sua cabeceira. Vai ter um versículo bíblico, uma explicaçãozinha, e vai ser uma direção de Deus, é a palavra de Deus. Se você demorar muito para ler e tal, você vai gastar 5 minutos. 5 minutos. Então, e aí, à noite, antes de você dormir, que você ouviu tanta notícia ruim, que você não ouviu tanta coisa ruim, gaste 5 minutos com Deus de novo. Pega esse livro, abre lá no dia, vai ter um versículo bíblico, um ensinamento, uma mensagem também. E vai te abençoar. Mas, em primeiro lugar, não negocie esse tempo com Deus. Segundo lugar, mas isso aí, gente, essa mensagem não é para você ouvir. Ela não tem valor em ouvir. Ela tem um valor se você praticar. Segundo lugar, você precisa ter um tempo para você. Os maiores desastres no casamento, na vida familiar, na vida pessoal, foi porque as pessoas não tiraram tempo para elas. E se você deixa eu te falar, olha, isso aqui é uma palavra, recebe aí como uma palavra profética de Deus. Se você deixar até a pessoa mais próxima de você, a que você mais ama, ela te escraviza. É natural do ser humano. Te esgotarem. Como a gente está para servir, aquela pessoa ela acha que a gente não tem limite. Então, você é que precisa botar os limites. Até em servir. Até em servir. Porque se você... Deixa eu dizer algo mais aqui. Essa é uma chave. Pega aí, é chave. Se você não respeitar os limites da sua vida, você não respeita o limite dos outros. Não respeita o limite dos outros. Isso é um grande problema dentro do casamento. Um grande problema dentro do casamento. Quando duas pessoas se unem, elas vivem muito próximas. Servem muito uma à outra. E aí é quebrado esses limites. O homem acha que a mulher está 24 horas por dia. Os filhos acham que a mãe está 24 horas por dia. É uma máquina, é uma máquina. Não é. Ninguém é uma máquina. Nós somos seres humanos com limitações. A mulher acha que o marido está 24 horas. Não está. Eu entendi uma coisa. Eu entendi respeitar o tempo da minha esposa, a liberdade dela, o dia que eu entendi a minha liberdade. O dia que eu entendi a minha liberdade. Quando eu compreendi que eu precisava um tempo para mim. É um tempo para mim. Se for 5 minutos, 10 minutos, mas eu preciso. É meu tempo. E se eu entendo que eu preciso um tempo na minha agenda para mim,
eu também vou respeitar o tempo que as pessoas pedem em relação a elas. As pessoas mais próximas, principalmente aquelas que servem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Dentro do assunto que eu estou falando aqui, quantas pessoas hoje se sentem esgotadas? Parece que você está num emaranhado de coisa e você não tem essa qualidade de vida. Você não tem um tempo com Deus, você não tem um tempo para você, você parece um escravo em relação ao mundo, ao serviço, ao emprego, à família. Eu sei, eu ministro para muita gente. Eu sei como as pessoas se sentem. Eu já fui assim. Hoje eu não estou assim, mas eu já fui assim. Então, vamos lá. Primeiro lugar, tempo para Deus. Segundo lugar, tempo para você. Tem que ter na sua. Se você quer prosperar, que tudo funcione em você legal, a sua mente seja renovada, você entenda novas movimentações de Deus, senão você vai ficar sempre parado, sempre atrapalhado no antigo, no passado, né? Se você quer entender novas movimentações de Deus, você precisa ter isso. Depois de Deus e você, aí você tem que cuidar dos outros. Aí é sua família, as pessoas mais próximas. Não é igreja, não, gente. É sua família. É ver qual a necessidade, aonde dentro da necessidade você pode ajudar fisicamente, aonde você pode ajudar financeiramente e aonde você pode ajudar com sabedoria, com conselhos. Porque tem coisas que você vai ajudar os outros se você tiver sabedoria. Às vezes não adianta você dar dinheiro para os seus filhos, não adianta você dar dinheiro para os seus parentes, porque não vai ajudar, vai corromper mais ainda. Você precisa dar, às vezes, um conselho, e você precisa estar bem. Você precisa ter algo que Deus ministrou no seu coração, precisa ter uma palavra de Deus para que, em vez para não virar uma gritaria dentro da família, uma discussão, uma falta de autoridade, você precisa liberar uma ajuda àquela pessoa. Quando as pessoas têm erro na nossa família, e muitas da nossa família têm erro, a gente precisa entender o que a gente vai ministrar. Agora, Paulo diz o seguinte: se você não está bem, lembra, o está bem começa com uma ordem. Primeiro, um tempo com Deus, depois, um tempo com você. Trate de você, cuide de você. Então, depois, cuide dos outros. Aí vem a primeira relação de responsabilidade, a família. Você precisa cuidar da família de um jeito com autoridade. Você não é escravo da sua família. Puxa, pastor, o que tem a ver com prosperidade? Muito. Uma alma que não tiver tratada com Deus, que não tiver sabedoria com Deus, ela não prospera, gente. Ela não prospera. Você precisa tratar de você, cuidar de você. E você precisa ter essa agenda. Você precisa ter essa agenda. É interessante. Então, cuide da sua família. Depois do seu trabalho. Depois do seu trabalho. Por exemplo, não sou especialista em família, mas eu hoje tenho bastante vivência, bastante tempo. Se em vez de você levantar de manhã, sem tempo com Deus, sem tempo com nada, sai atropelando, escovando os dentes, já vestindo roupa, porque você precisa fazer o café desesperado para os seus filhos, para sua casa e aquela coisa toda, depois já correr para o serviço. E agora, quando você olha na mesa, e olha a idade que seus filhos têm. Esse é um exemplo aqui. Aí você olha na mesa que você tem filhos com 15, 16, 18, 19 anos,
que dormem 12 horas, 14 horas por dia. Então, você deveria ter ensinado eles a repartir o serviço. Ensinado a repartir. Eles também têm que cuidar de uma parte, um dia para cada um. Um dia cada um vai ter um descanso maior. Mas aquilo que eu falei, quando você não aprende sobre você cuidar da agenda, que você não tenha tempo para você, você não vai respeitar a dos outros. Você vai tratar mal. Você vai tratar mal. Então, você precisa cuidar do teu trabalho, as movimentações de Deus em conquista da riqueza, porque o trabalho, querido, ele é muito sério. Ele é muito sério. O trabalho é o seu suor em conquista das riquezas. Aí a gente olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Que Deus te deu uma unção para prosperar. Deuteronômio 17, 18. Nunca esqueça. Antes, lembra sempre o seu coração que foi o Senhor teu Deus. Nunca diga assim, eu. Antes, lembra, se você passou um tempo com Deus, você sabe. Lembra o seu coração, diga para o seu coração, diga para a sua alma. Foi o Senhor Deus quem me deu habilidade para conquistar a riqueza, para ganhar a riqueza. Então, se você não teve esse tempo de passar com Deus, receber a informação de Deus, receber as movimentações de Deus, você não vai ser um conquistador de riqueza. Você vai ser um escravo. Você vai ser um ajuntador de problema, mesmo trabalhando igual um louco, mesmo trabalhando igual um desesperado. Você precisa, na construção de riqueza, ter sabedoria de Deus, para você analisar como Deus está se movimentando, às vezes num novo emprego, às vezes num aumento da sua empresa, você não ouviu a voz de Deus. Talvez você já está num emprego aí há 20 anos que era para ter mudado. Aí você está hoje no mesmo emprego, ganhando aquela mesma merreca, e aí você fala, Deus, eu quero ser abençoado. Deus já está 20 anos que era para você ter feito um curso, ter paz, feito um curso, mudado a mentalidade, ido para um lugar que produz mais renda. Então, trabalho, querido, é assim. Trabalho é assim. Olha, que Deus permita que essa live fique salva aí e que pessoas um dia ouçam essa live. Eu queria ter no começo da minha vida ouvir uma live como essa, uma instrução como essa. Queria ter no começo da minha vida ouvido. Eu seria um outro homem. Eu seria um homem melhor. Teria muito mais riqueza. Muito tempo na minha vida eu fui um escravo de trabalho, sem tempo com Deus, sem tempo para mim. E um dia, se você não cuidar de você, um dia a depressão bate na porta. Ah, mas eu sou crente. Crente tem alma. Crente tem corpo físico. Crente tem limite. E crente tem que ser obediente a Deus. Crente não é para viver de qualquer forma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Um cristão ele tem que cuidar da vida dele. Por isso que Deus deu, olha só, olha aqui. Deus não deu um folhetim. Deus não te deu. Olha o que Deus te deu. Olha o tamanho da instrução de Deus. Aqui tem tudo o que você precisa para ser um vencedor. Então, é importante, se você quer ganhar dinheiro dentro da agenda da sua vida, você precisa entender no trabalho a sua vocação. Então, vamos lá. Primeiro Deus, depois você cuida de você,
Porque, em primeiro lugar, você deve de amar Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Então, a sua devoção é inegociável. Inegociável, tá? Não negocie a sua devoção a Deus por nada, por dinheiro, por talento, por ministério, por igreja, nada. A sua devoção com Deus, nem a família pode ser, nada pode ser maior. Por quê? Porque se você não amar Deus em primeiro lugar, você não vai amar ninguém abaixo. Você vai usar a família, você vai usar todo mundo, até usar a igreja, mas o correto é primeiro Deus, depois você, depois sua família, depois seu trabalho. Seu trabalho, aquele que você levanta 8 da manhã, 7, 5 e vai trabalhar 8 horas por dia. Você precisa entender a sua vocação. Vamos fazer uma análise comportamental aqui? Vamos fazer uma análise bem rapidinho, uma análise comportamental. Você se sente prazeroso ou prazerosa? Você acha que essa é a vocação que você tem para fazer o que você está fazendo? Ou você gostaria de ter sido outra coisa? Por exemplo, você é um pedreiro e gostaria de ter sido um médico, ou você é um médico, mas gostaria de ser um construtor. Responde para mim aí. Sabe por quê? Porque descobrir a vocação da vida, a gente não ouve esse ensinamento dentro da igreja, e muito menos dentro da casa. Descobrir a vocação da vida, do trabalho, é uma das coisas mais extraordinárias. Se você olhar na Bíblia, você vai ver a revelação da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: você só tem de Deus, o que Deus se revelar em você. Você vai ver desde a construção do templo do Antigo Testamento, a construção do templo é uma, é uma simbologia, uma analogia. O templo seríamos nós. A habitação de Jesus e do Espírito Santo somos nós. Então você vai ver que lá em Moisés, quando Deus chamou para a construção do templo, e aquela é uma figura também de Jesus, é interessante que Deus chamou cada pessoa numa vocação pessoal. Quem sabia mexer com roupa, quem sabia mexer com ouro, quem sabia mexer com... E Deus não falou, olha, quem sabia mexer com madeira, com pedra. Então, dentro do seu trabalho, você precisa ter esse tempo de paz com Deus, com a sua vida, para descobrir qual é a sua vocação. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente, aí é no serviço da igreja, muita gente talvez seria um empresário que estaria inserido no Ministério de Socorro. O que é? Ganhar dinheiro para missões, para pagar missionários. Eu não estou falando de dar R$10, R$20. Eu estou falando que Deus te ensinaria você ganhar dinheiro para você sustentar talvez uma centena de missionários ao redor do mundo. E quando terminasse a sua vida, o seu trabalho não foi ir todo dia na igreja, não foi todo dia, não. O seu trabalho foi ter uma indústria, empregar milhares de famílias, abençoar, botar uma centena de pregadores no mundo, investir milhões e ganhar milhares de pessoas para Jesus. Então, seria o Ministério de Socorro. Mas, às vezes, o sistema do mundo, aquilo que nós falamos ontem, na live de ontem ao meio-dia, tem que ouvir essa live. Mudar a mentalidade religiosa, mentalidade, entender o propósito de Deus, expandir aquilo que Paulo diz. Irmãos, não se moldem ao modelo do mundo, não se moldem ao que está aí.
sendo vista, nós não nos movemos por vista, mas por fé. E às vezes você não conheceu a vocação de Deus sobre a sua vida. E aí a gente se frustra. Eu lembro, eu entendo hoje que eu nasci para ser um pregador, mas eu não era um pregador. Eu era um empresário, e um empresário bem-sucedido, novo, ganhando muito dinheiro em duas frentes, no agronegócio, fazenda, plantações, né, de hoje commodity, como soja, milho, trigo e tal, e uma outra área, a área de supermercados. 20 e poucos anos, ganhando muito dinheiro, mas infeliz, não era a minha chamada. Até que eu descobri, através da oração, do ambiente de oração, para o que Deus me chamou. Para ser um pregador da palavra. Essa é a minha vocação. Eu sou vocacionado para isso. Eu louvo a Deus por tudo que Deus me deu. Através dos meus livros, dos CDs, dos produtos. Deus trouxe a riqueza na minha casa. Deus me ajudou a conquistar riqueza. Mas, independente, Deus não trouxesse nada, o que me satisfaz é a pregação da palavra. Por isso que todos os dias eu estou aqui ensinando. Gente, você acha que é fácil ensinar 3 vezes por dia aqui como eu faço? Mais uma noite ainda eu vou pregar em alguma igreja? Você tem que gostar disso. Deus tem que te dar essa direção. Tem que ser uma vocação. Tem que ter um prazer em fazer isso. Tem que ter um prazer. Então vamos lá. Primeiro Deus, depois você, depois sua família, depois seu trabalho e depois o seu trabalho na igreja. Tá? É muito importante. Aí você entendeu o seu chamado e servir. Servir as pessoas. Não é ser religioso, não. Não é ser um escravo do ativismo. Não é ser um escravo do ativismo. Você precisa servir na igreja. É um corpo de Cristo, não é uma religião. Jesus não é uma denominação. Jesus é um corpo. Jesus é um corpo. Então, nós precisamos ser inseridos nesse corpo, através do novo nascimento, e fazer nossa parte. O corpo humano, a igreja, ela nunca foi considerada uma instituição. Paulo não comparou ela a uma instituição. Já existiam as instituições. Principalmente quando Paulo escreveu as cartas aos romanos e as cartas à igreja, as instituições eram fortíssimas no mundo. Fortíssimas. A filosofia se levantando através dos gregos e impregnando o mundo, conhecimento filosófico a respeito de todos os assuntos. A política, o Senado romano, era uma coisa extraordinária, espetacular. Um dia, se vocês lerem a Constituição do Senado romano, como aquilo funcionava, o lado das instituições, por exemplo, os exércitos do mundo, o exército romano, ele era um espetáculo. Ele era um espetáculo. Então, as instituições eram fortíssimas no tempo de Jesus. E Jesus nunca comparou ele a nenhuma instituição. Jesus e os seus apóstolos compararam a igreja ao corpo humano. Corpo humano, assim, ó, como funciona um corpo humano? O dedo, a importância desse dedo. Mas esse dedo não pode fazer o trabalho da boca. Esse dedo não fala. Então, ele tem que fazer a função dele. Se ele cumprir essa função, só o dia que eu quero pegar alguma coisa, ele cumprir essa função, o corpo se alegra, o corpo anda bem. Então, é importante você entender
o seu chamado no corpo de Cristo e funcionar ali. Não tem tempo para a gente falar isso, gente. Não tem tempo para falar isso. Tenha uma agenda de tempo. O dia que Deus fez, eu vou terminar aqui. Eu quero depois já profetizar o Salmos 23. O dia que Deus fez na sua vida tem 24 horas. Você está sujeito a esse tempo para dormir, para descansar, para ter tempo para você, para ter tempo com Deus, para ter tempo para trabalho, para ter tempo para família, para ter tempo para a igreja. Tudo isso você precisa encontrar em 24 horas. E se você entender que não dá, o tempo não dá, existe uma desobediência a Deus no seu coração. Às vezes a palavra choca a gente. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus perfeito. Se Deus fez um dia de 24 horas, você vai ter que se virar e achar um tempo para todas as coisas. Você precisa achar um tempo para todas as coisas. O ataque do diabo na sua vida será mais poderoso para roubar o tempo. Para que você seja um cristão que diga assim, eu não tenho tempo. Essa é a pior coisa que tem. Amém? Gente, eu preciso correr para um compromisso aqui, eu estou parado aqui, meu Deus. Vamos orar o Salmos 23. Você recebe essa palavra aí? Você recebe essa palavra, diga assim, eu recebo. Deixa eu dizer uma coisa assim, toda pessoa desorganizada, ela é fadada ao fracasso. Toda pessoa que não tem uma agenda de tempo, o inimigo vai tomar o tempo dela. Tá bom? Recebe essa palavra aí no seu coração, que essa palavra possa mudar sua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer do Salmos 23 uma oração agora, tá? Uma oração. Que você possa receber a cura do Senhor, que você possa receber o milagre que você precisa. Mas como eu tenho tempo limitado aqui, de 2, 3 minutos ainda, eu quero fazer uma oração, orando o Salmos 23, junto com você, sobre a sua vida, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim, recebe sobre a sua vida, receba o milagre de Deus agora. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje o Espírito Santo esteja te curando, te transformando, te abençoando. E que seja um tempo novo, uma estação nova de Deus para a sua vida. Que a palavra de Deus produza paz no seu coração, te abençoando, te curando, te restaurando, te enchendo do Espírito Santo, te dando experiências, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente querida? Não esquece de compartilhar essa palavra com alguém. Alguém precisa dessa palavra. Não esquece de dar um joinha na live aí, curte a live aí, tá bom? E eu espero você às 18 horas. Aí nós vamos orar por todas as orações já que foram colocadas lá no Pai Nosso de manhã, aqui nos comentários. Às 18 horas e 30 minutos, vamos fazer uma live ao vivo, tá? Ao vivo, vai ser ao vivo. E eu quero estar aqui ensinando algo para vocês e orando, profetizando sobre a sua vida em nome de Jesus. Povo lindo,
povo abençoado de Deus, escolhido do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.